Fala pessoal do canal Seria Natureza, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre agapornis. E hoje a gente vai falar sobre um tema difícil, que é quando o seu agapornis foge. Nesse vídeo a gente vai trazer algumas dicas de como evitar que isso aconteça e também, se isso acontecer, como a gente pode solucionar esse problema. Pois é, os agapornis têm esse costume triste de fugir, como qualquer outra ave que a gente cria em gaiolas, porque é lógico, esses animais são acostumados a voar grandes quilômetros durante o seu dia, e quando eles ficam presos em gaiolas, é natural que eles tenham essa energia para tentar fugir, para tentar viver a sua vida com o instinto natural que eles têm. Então, dessa maneira, quais são as dicas que eu daria para você fazer com que evite que isso aconteça? Então a primeira dica é você manter sua ave na gaiola. Isso é bem óbvio, que ela dentro da gaiola não vai ter a possibilidade de fugir, mas existem gaiolas que têm uma certa facilidade para serem abertas e os animais geralmente conseguem fazer isso. Eu escuto vários relatos aqui nos meus vídeos de pessoas que tinham o seu animal apenas na gaiola e ele conseguiu fugir fazendo alguma abertura dela. Então é importante você analisar qual é a forma que a sua gaiola abre, se ela tem algum tipo de fecho, se ela tem algum tipo de fechadura que impeça com que sua ave abra com facilidade. Isso tem que ser analisado para você evitar que isso aconteça em momentos que você não esteja prestando atenção. Geralmente as fugas acontecem nesses momentos. Então, se você vê que a sua gaiola não é tão segura, não é tão resistente a esse tipo de tentativa de fuga, você pode tentar colocar um arame ou pensar numa solução mais a longo prazo, como algum tipo de fechadura, alguma coisa nessa linha. Isso vai ajudar bastante a evitar esse primeiro tipo de fuga. Além disso, tem pessoas, assim como eu, por exemplo, se vocês forem ver aqui, Didri vive solto. Nos outros vídeos também que a gente traz aqui no canal, ele tá sempre solto e tal, então é natural você também ter esses momentos de soltar ele. Isso pode ser feito de uma maneira segura, pode ser feito de uma maneira mais arriscada. Qual seria a maneira segura? Você tendo o controle de janelas ou portas, varandas, de forma que eles não consigam sair, ou seja, elas estejam fechadas. A outra forma de você manter isso também, com elas abertas, é você colocar um tipo de tela ou rede que seja, primeiro, resistente à bicada deles, ou seja, não pode ser de plástico, tem que ser de metal. E também que tenha uma abertura que seja pequena o suficiente para que eles não consigam de jeito nenhum abri-la ou tentar fugir por ela. Se for grande o suficiente, eles podem se apertar ali, tentar passar ou até se machucarem, que pior do que a fuga seria até eles se machucarem as asas, machucarem a cabeça, tentando pôr a cabeça para o lado de fora. Então, essa também é outra dica. Se você for fazer um momento de soltura, faça com que as janelas, a varanda, tudo esteja fechado para evitar esse tipo de acontecimento. Outra dica também é que se você recebeu sua ave há pouco tempo, é interessante que você apare as asas. Eu não sou um grande apoiador desse gesto de cortar as asas, porque eu acho que a melhor forma de você manter o seu animal na sua casa é tentando trazer o máximo possível de similaridade da nossa casa com o ambiente que eles vivem. Então, se na natureza eles vivem voando, é interessante que aqui também eles possam fazer isso, até para eles terem mais saúde e mais qualidade de vida na sua casa. Então, pensando nisso, eu volto para a dica. A dica é o seguinte: é interessante que você apare as asas. Se você não conseguir, é bom você levar no veterinário ou alguma casa, na casa que você comprou, por exemplo, a ave, para que eles consigam aparar a asa. Geralmente eles têm mais habilidade nisso e evita com que você passe algum tipo de dificuldade ou machuque sua ave durante esse momento de cortar as asas. Mas por que isso é interessante? Porque isso diminui a capacidade de voo da sua ave. Isso faz com que, se aconteça alguma fuga, você consiga resgatá-la com maior facilidade. Se um periquito como um agapornis, um periquito australiano ou uma calopsita, que é maior ainda do que eles, conseguir se soltar com a asa intacta, é grande chance deles não voltarem. É uma chance muito grande, porque eles têm uma capacidade de voo muito boa. E a distância que eles voam é muito grande também, então pode ser que eles saiam do seu bairro muito facilmente, aí você não tem mais notícia para conseguir chegar até eles, né? Então, a minha dica é essa: se você ganhou sua ave há pouco tempo, você não tem muito contato com ela, você não conseguiu amansar ela, é melhor que você mantenha as asas dela paradas. Aproveitando agora que eu falei de amansar, essa talvez seja a maior dica do vídeo, que seria o amansamento, você amansar a sua ave.
Isso é muito importante pelo seguinte: você começa a ter, com o tempo de contato com ela e a confiança dela em você, a entender mais ou menos como funciona a personalidade do seu animalzinho. E aí, com isso, você consegue ter um controle maior de, por exemplo, deixar ela com a asa intacta, fazer momentos de soltura específicos, ou até deixar ela solta mesmo, como eu faço aqui em casa. Dido fica, como eu falei mais cedo nesse vídeo, ele fica solto o dia inteiro, então ele já acorda ficando solto e vai dormir também no horário certinho, 5 horas da tarde. Então, ele vai dormir também, passa o dia inteiro solto. Então, você tendo esse contato, você conseguindo amansar a sua ave, que é o que eu trago em vários vídeos aqui do canal, você tem uma maior segurança para que ela não fuja. E caso ela fuja, você tem a possibilidade de trazê-la de volta tentando chamá-la. Se o seu animal for arisco e você passar por esse momento de fuga, ele conseguir fugir de alguma maneira, infelizmente vai ser muito difícil você conseguir fazer com que ele volte, porque o instinto natural deles vai ser fugir, vai estar relacionando a gente como se fossem predadores. Então, realmente é uma situação difícil se você não tiver a sua ave mansa. Por isso que eu recomendo que você mantenha ela presa, caso ela não esteja mansa ainda. Mantenha também as janelas e varandas, portas com telas ou fechadas. Eu recomendo a tela porque nesse momento de calor que a gente vive no Brasil, não tem como deixar as portas fechadas e tudo mais. Mas tenha isso em mente, coloque as telas para evitar qualquer tipo de acidente. Isso infelizmente aconteceu comigo, como eu falei no início desse vídeo aqui, que eu ia contar como que isso aconteceu comigo, mas em um resumo simples do que aconteceu, eu tinha uma outra fêmea que acompanhava a Dido, eu tentei formar casal com ela, e o primeiro erro que eu cometi, por exemplo, foi que eu peguei essa fêmea, ela já tinha formado casal no local onde eu comprei. Então, ela já tinha uma relação com o machinho dela lá. E não adiantou eu trazer ela para ter contato com o Dido, que é um outro machinho, porque ela simplesmente não conseguiu desenvolver a relação. E também Dido não tinha interesse. Dido é esse periquitinho aqui, que se não ficou claro. Ela não tinha esse interesse em fazer o casal com Dido, então ela acabou ficando muito tempo, ela passou cerca de 1 ano aqui com a gente, arisca, totalmente arisca, ela não deixava a gente interagir muito com ela. Isso já é muito mais difícil nas fêmeas, eu falo também em vários vídeos aqui, não é porque ela é fêmea e tal, mas é simplesmente porque ela tem um instinto de proteção e um instinto de defesa muito maior do que os machos. Além disso, os machos também têm uma relação de interação maior porque eles têm um interesse na reprodução. Então, mesmo que a gente seja humano e tudo mais, eles têm uma sociabilidade muito maior do que as fêmeas com relação aos grupos. Então, juntando esses pontos dela ter formado casal no antigo local onde ela morava e também ela não ter tido interesse de formar casal com Dido, isso fez com que ela ficasse muito arisca durante todo esse período que ela ficou com a gente. Então eu tentei fazer todas as técnicas que eu ensino nos vídeos que eu trago aqui no canal, tentei amansar, tentei promover mais contato, soltar ela dentro de casa, fazer carinho. Ela aceitava carinho até em alguns momentos, mas também bicava muito. Então, a gente via que ela era muito arisca, ela se assustava muito, vocalizava muito também, por medo. Então, isso tudo criou um ambiente de que em algum momento ela faria sua fuga. A gente sabia que se isso acontecesse, ela tinha uma capacidade muito grande de voo, ela era ainda maior do que Dido, as fêmeas geralmente são maiores. E a capacidade de voo dela era claramente muito maior do que a de Dido também. Então, se ela fugisse, a situação ia ser bem difícil. Então, o que foi que a gente pensou na época? A gente colocou tela e tal, já tinha tela aqui nas janelas que ficavam abertas, então ela não tinha capacidade para fugir. Mas, e isso se deu por 1 ano. A gente conseguiu manter ela aqui dentro de casa e tal. Cuidava tudo certinho, tentei amansar tudo mais e também não deixava as asas cortadas. Quando ela chegou, já tinha acho que 1 ou 2 anos de Dido, em contato com Dido, então eu não fiz nenhum tipo de corte na asa dela, até para evitar algum dano, porque ela se debatia muito. Como ela era arisca, a gente não conseguia fazer muitos manejos com ela. Então, eu não cortei as asas, isso foi meu terceiro erro. Então o primeiro erro foi ter separado ela do casal original dela, não ter cortado as asas e não ter conseguido amansar. Então esse contexto todo gerou esse ambiente de fuga e em um determinado dia ela encontrou uma das janelas aqui na área de serviço da gente, tem uma janela que ela é para ventilação basicamente. E aí ela, mesmo com tela, tinha uma tela assim mais aberta e tal,
ela conseguiu passar por essa tela e infelizmente conseguiu fugir. Isso foi exatamente no momento em que eu estava fazendo as coisas dentro de casa, lavando os pratos e tal. Eu não vi a movimentação que ela tinha feito isso, que ela tinha fugido. Quando eu percebi que não tinha movimentação, isso levou, acho que um prazo entre ela fugir e eu reconhecer que ela tinha fugido de uns 5 minutos. Quando eu percebi que ela não estava em casa, eu tentei chamar, isso também é outra forma de do amansamento, né? Você faz um barulho e eles respondem. Então, Dido tem muito isso. Eu faço um barulho, tipo um beijo que eu faço aqui, e ele vem pra minha mão, tá vendo? Ele tava voando aqui no quarto, e aí quando você faz o barulho, ele vem pra minha mão. Então, ela também respondia quando eu fazia esse barulho, mesmo ela sendo arisca. Porque ela reconhecia como outra ave, né? Ela entendia como se fosse o barulho de uma outra ave. E aí, quando eu fiz esse barulho, eu percebi que ela não estava em casa e logo eu entendi que eu tinha que sair correndo. E aí entra o que você tem que fazer quando a sua ave foge. Eu tentei fazer também todas as técnicas, não tem uma maneira de você resolver esse problema muito fácil. Principalmente se ela tiver com asas. Como eu falei, se ela tiver com as asas, vai ser muito difícil de conseguir resgatá-la de volta. Enfim, quando ela fugiu, a primeira coisa que eu fiz foi pegar Dido, coloquei Dido na gaiola e tentei ir pra rua pra ver se eu conseguia encontrá-la com o Dido, né? Porque tendo Dido perto de mim, ela poderia reconhecer Dido e se aproximar. Caso ela se aproximasse, eu também levei um pano, eu ia jogar o pano em cima dela, pra que ela, como ela era muito assustada, eu não ia conseguir botar a mão para conseguir pegar ela. O risco ia ser muito maior de machucá-la do que de conseguir resgatá-la. Então eu pensei em jogar um pano na hora que ela se aproximasse de Dido. E aí, com isso, eu conseguiria fazer o resgate. Nesse momento que eu vou com o Dido lá pra fora e tento chamar ela, essas coisas, eu consigo encontrá-la. Ela respondia a meu barulho e tal, reconhecendo como se eu fosse outra ave, mas não se aproximava de jeito nenhum. Ela ficou num poste muito alto. Eu não conseguia também pensar em nenhum jeito de conseguir capturá-la novamente. E aí, com o tempo, eu passei acho que umas 2 horas tentando chamar, esperando que ela ficasse próximo da gaiola de Dido para eu conseguir jogar o pano. E aí ela pegou e voou para muito longe, já era perto de umas 4 horas da tarde, alguma coisa desse tipo, e ela voou para muito longe. Eu tentei ainda seguir por um bom tempo, e ela foi voando, e eu nunca mais consegui ter contato com ela novamente, nunca mais vi. O que eu imagino que tenha acontecido são 2 opções. Uma, ela infelizmente ter falecido por exaustão e por falta de comida, porque uma coisa que a gente tem que ficar bem claro, os agapornis não são aves nativas do Brasil. Então elas precisam da nossa ajuda para que tenham a alimentação e a água suficiente para que elas sobrevivam. Então, no caso dela, eu acho que ou ela pode ter morrido, ou a melhor opção, que eu acho que também é muito mais possível até do que ela ter falecido, foi que ela foi parar na casa de alguém e a pessoa capturou ela e atualmente ela vive com outra pessoa em algum lugar aqui bem distante da minha cidade. Pronto. Tendo isso em vista, eu não consegui resgatá-la, mas o que é que eu sugeriria para você? Que foi o que eu tentei fazer também. É você tentar entrar em contato com as pessoas que moram na sua região para ver se alguém encontrou alguma ave, vendo ela, mostrando a foto. É você fazer aquele velho momento de quando o seu cachorro desaparece e você tem que espalhar cartazes em postes, em casas perto da sua região. Então, o que eu sugeriria para você é isso. Como no caso dela, ela voou para muito longe, eu não tive mais contato, não tive como ter acesso ao local onde ela foi. Eu só vi ela indo para muito longe. Eu moro aqui meio que numa região mais alta, e aí ela foi lá para baixo, pro vale, e eu não sei para onde ela conseguiu ir, infelizmente. Não tinha como eu ter acesso a ela. Mas o que eu recomendaria para você é que você tenha essa atitude o mais rápido possível. No dia que ela fugiu, você já começa a procurar, porque é assim como o desaparecimento de pessoas ou de animais, quanto mais tempo você leva, maior a chance dela ter falecido ou de você não encontrar realmente nenhum vestígio do animal. Mas a lógica seria exatamente essa. Não deixe que o tempo passe, vá de imediato procurá-lo. E deixe as pessoas também avisadas. Nos locais que você passar e tiver a possibilidade de falar com alguém, de ter contato com alguém, você pega e avisa que você está procurando uma ave, descreve ela e pede que a pessoa entre em contato com você, se possível, caso ela encontre. Então, a recomendação que eu tenho para você seria essa, de se sua ave fugir, você não tenha
tempo de espera, não fique esperando que ela volte, alguma coisa do tipo. Vá à procura dela e deixe alguém em casa assim, prontidão, para caso ela volte, vocês conseguirem resgatá-la novamente. Mas a chance de você ter um acidente como esse e que a ave infelizmente morra é muito grande, infelizmente, porque como eles não conseguem se alimentar com as frutas que tem disponível aqui no Brasil, é uma grande possibilidade deles falecerem. Então tome bastante cuidado para evitar que sua ave fuja, e se sinta à vontade também aqui nos comentários de você trazer suas dúvidas e também trazer seu relato para que a gente consiga pensar em soluções para evitar que as nossas aves fujam, e caso isso aconteça, a gente tem algum tipo de solução. A solução que eu penso seria essa que eu falei para você, mas se sinta à vontade em contribuir com a gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais alguma dúvida, estou disponível para responder, e espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!